Olá, Hare Krishna, bom dia a todos, a todas, sejam todos bem-vindos ao Hare Club do Livro. E a gente está iniciando agora um novo projeto aí de leitura, né, para elucidar e evidenciar esse grande acharya que trouxe esse conhecimento para a gente, né, aqui do Ocidente, que é Srila Prabhupada. Então antes a gente estava fazendo as leituras, né, das cartas, e agora a gente vai fazer umas leituras de alguns livros que Srila Prabhupada trouxe para a gente, para que a gente tenha essa leitura, além, né, dos grandes livros, né, de estudo, mas alguns títulos que são mais específicos, são trechos curtos, né, que a gente consiga obter o máximo, né, de conhecimento acerca da consciência de Krishna, né? E esse primeiro título que a gente vai fazer a leitura chama-se A Elevação à Consciência de Krishna, de Srila Prabhupada. Quem já leu, quem não tem, um ótimo livro. E quem não leu, ficou o convite aí para fazer essa leitura junto com a gente. Ele está distribuído em 5 capítulos, que a gente nas próximas semanas vai trazer aí para vocês, quem estiver assistindo aí depois, que possa também acompanhar. E para quem ainda não conhece o nosso canal, né, que possa tá curtindo, aí tá compartilhando, seguindo, né, para ter de primeira mão aí toda a nossa programação. E esse título, A Elevação à Consciência de Krishna, Srila Prabhupada, ele vem trazer a essência, né, do movimento Hare Krishna, né? E o primeiro título de leitura que a gente vai utilizar, ele chama-se Escolhemos entre Vidas Humanas e Animais. Então, dando início, né, ele inicia com uma oração. Om Gyana Timirandasya Gyanagana Shalakaya Chakturu Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ofereço minhas respeitosas reverências a meu mestre espiritual, que abriu meus olhos velados pela escuridão da ignorância, com o archote do conhecimento. É comum oferecer reverências com estes versos ao mestre espiritual, que ilumina seus discípulos com conhecimento transcendental. O sistema védico não requer trabalhos de pesquisa. Na cultura mundana é necessário mostrar erudição acadêmica com trabalhos de pesquisa, mas o sistema védico é diferente. No sistema védico, o trabalho de pesquisa realiza-se completa e simplesmente através da transmissão que o mestre faz ao discípulo, dentro da sucessão discipular. Os trabalhos de pesquisa estão fora de cogitação, porque os instrumentos e os meios neles utilizados são embotados e imperfeitos. Nesse estágio de nossa existência material, estamos condicionados por muitas leis da natureza. Todas as almas condicionadas estão sujeitas a 4 defeitos, devido à imperfeição dos seus sentidos. E esse ponto é importante. O primeiro defeito é que a alma condicionada certamente comete erros. Não há homem que não cometa erros. Na Índia, por exemplo, Mahatma Gandhi era tido como uma personalidade muito sagaz, mas ele também cometeu erros. 5 minutos antes de chegar ao encontro qual foi morto, seus associados confidenciais avisaram-lhe que não fosse, mas ele persistiu. Cometer erros é muito natural no estado condicionado da vida. Na verdade, o ditado popular errar é humano calha bem aqui. Outra imperfeição da alma condicionada é que ela certamente se ilude. Iludir significa aceitar algo que não é, tomando como real uma fantasmagoria. Todos nós temos a impressão de que somos este corpo, mas na verdade não é assim. Aceitar o corpo é o eu, aceitar que o corpo é o eu chama-se ilusão ou maia. A terceira imperfeição consiste em que as almas condicionadas têm a tendência a enganar os outros. Frequentemente ouvimos que um negociante dizer: "Você é meu amigo, por isso não tirarei lucro da sua custa." Mas na verdade sabemos que ele tira pelo menos 50% de lucro. Há muitos exemplos ilustrativos dessa propensão a enganar. Há também muitos exemplos de mestres que não sabem nada, mas que propõem teorias com palavras talvez, pode ser, quando na verdade estão apenas enganando seus discípulos. A quarta imperfeição
que os sentidos da entidade viva não são perfeitos. Nossa visão é tão limitada que não podemos ver nem muito longe, nem muito perto. Os olhos só podem ver sob certas condições, portanto compreendemos que nossa visão é limitada. Do mesmo modo, todos os nossos outros sentidos também são limitados. Não é possível compreender o ilimitado com esses sentidos imperfeitos e ilimitados. A conclusão é que o sistema védico não nos encoraja a nos esforçarmos a aprender a verdade absoluta com o emprego de nossos presentes sentidos, que de tantas maneiras estão condicionados. Se precisamos de conhecimento, este deve vir de uma fonte superior que não esteja condicionada por essas 4 imperfeições. Essa fonte é Krishna. Ele é a autoridade suprema do Bhagavad Gita e todos os santos e sábios aceitam-no como autoridade perfeita. Os estudantes sérios da literatura védica aceitam a autoridade. Por exemplo, o Bhagavad Gita não é uma apresentação erudita que surgiu depois de muita pesquisa. É o conhecimento perfeito que o Sr. Krishna ensinou a Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. Através de Bhagavad Gita, somos informados de que, em eras anteriores, Shri Krishna também ensinou esse conhecimento ao Deus do Sol, Vivasvam, que a partir de então transmitiu através da sucessão discipular. O bem-aventurado Senhor disse: eu ensinei essa ciência imperecível da yoga ao Deus do Sol, Vivasvam, e Vivasvam ensinou a Manu, o pai da humanidade, e Manu, por sua vez, a ensinou a Ishvasco. Se estudarmos o Bhagavad Gita pelo método de conhecimento acadêmico ou de acordo com nossa própria especulação mental, certamente cometeremos erros. Não é possível compreender o Bhagavad Gita dessa maneira. É necessário seguir cuidadosamente os passos de Arjuna. Nas eras anteriores, por causa da interpretação na especulação mental, o verdadeiro significado do Bhagavad Gita se perdeu. Por isso, Krishna restabeleceu a ciência dando a Arjuna: Evam pampara praptam imam rajaso viduhu shikala neha mahata yagonashta param tapa shaevaya mayate diya yoga praktaha purarataha rakto shimi shakacheti rashayanri etad uttaman. Esta ciência suprema foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular, e os reis santos compreenderam dessa forma, mas com o passar do tempo a sucessão foi interrompida, e por isso a ciência como ela é, parece estar perdida. Essa antiquíssima ciência da relação com o Supremo é proferida hoje por mim, para ti, porque és meu devoto, bem como meu amigo. Portanto, tu podes compreender o mistério transcendental dessa ciência. Bhagavad Gita, capítulo 4, 2 e 3. Assim quer que siga os passos de Arjuna, aproximando de Krishna com um espírito de devoção, pode compreender o significado do Bhagavad Gita, como também de toda a literatura védica. Existem 4 Vedas: Sama, Rig, Yajur e Atharva. E existem 108 Upanishads, incluídos o Isha Upanishad, o Katha Upanishad, o Taittiriya Upanishad, bem como o Vedanta Sutra, Srimad Bhagavatam e o Bhagavad Gita. Essas literaturas não se destinam a nenhuma classe de homens em particular, mas sim a toda a sociedade humana. Todas as sociedades podem tirar partido do conhecimento védico para aperfeiçoarem a vida humana. Como se indicou anteriormente, a vida humana não se destina à gratificação do sentido, mas à compreensão de Deus, do universo e da nossa identidade. Podemos compreender através da literatura védica que este mundo material é mera manifestação parcial da criação de Deus. A maior parte da criação de Deus se encontra no mundo espiritual, dos Vaikunthas. Acima e além desta natureza material, existe a natureza espiritual superior, como Shri Krishna afirma no Bhagavad Gita 7, no capítulo 7, o versículo 4 e 5. Murmimra porna lovayu kanmano buddhiyevacha akankara itamme binna prakti ashtata apareya ishtati anyan praktin vidime paran Divibutam Mahabahu Yayedam Dayate Jagat. Terra, água,
fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Todos esses 8 elementos esses elementos em conjunto compreendem minhas energias materiais separadas. Além dessa natureza inferior, ó Arjuna, de braços poderosos, a minha energia superior, que consiste em todas as entidades vivas que lutam com a natureza material e sustêm o universo. Há muitos universos materiais agrupados, e todos esses universos constituem a criação material. Além desses agrupamentos de universos materiais incontáveis, está o céu espiritual, o qual também é mencionado no Bhagavad Gita, capítulo 15, o versículo 6. Essa minha morada não é iluminada pelo sol ou pela lua, nem por eletricidade. A pessoa que alcança nunca retorna a este mundo material. Essa natureza superior que está além dessa natureza material é eterna. Não há notícia de que ela tenha tido um começo, ela não tem começo e nem fim. Existe uma outra natureza, Prabhupada continua, que é eterna e transcende. Essa matéria tanto manifesta quanto imanifesta, ela é suprema e nunca é aniquilada. Quando tudo neste mundo é aniquilado, essa parte permanece como é. Essa condição suprema chama-se imanifesto e o infalível, e é o destino supremo. Quando alguém vai para lá, nunca mais retorna. Essa é minha morada suprema. Bhagavad Gita 8, 20 e 21. A religião védica, ou Varnashram Dharma, também é denominada eterna, porque ninguém pode determinar o seu começo. A religião cristã tem uma história de 2000 anos. A religião maometana tem uma história de 1300 anos. Mas se tentarmos remontar a origens da religião védica, não seremos capazes de encontrar seu começo. O Varnashram Dharma é aceito como a religião eterna da entidade viva. Frequentemente dizemos que Deus criou este mundo material. Isso significa que Deus existia antes do mundo. Uma vez que o Senhor existia antes dessa manifestação material, Ele não está sujeito a esta criação. Se Ele ficasse sujeito às leis do mundo material, como Ele poderia tê-lo criado? No Bhagavad Gita se afirma que o Senhor é simultaneamente idêntico à sua criação. Mas além disso, em sua plenitude, existe a parte dela. Em minha forma transcendental, Krishna fala, eu penetro todo esse universo. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. E ainda assim tudo o que é criado não repousa em mim. Eis aqui minha opulência mística. Embora eu seja o mantenedor de todas as entidades vivas, e embora eu esteja em toda parte, mesmo assim, o meu eu é a fonte mesma da criação. Bhagavad Gita 9, capítulo 9, o 4 e 5. Na realidade, somos todos almas espirituais e destinados a nos associar com Deus no céu espiritual. Aqui Srila Prabhupada falando, onde há inumeráveis planetas espirituais e inumeráveis entidades vivas espirituais. Contudo, aqueles que não estão aptos a viver no mundo espiritual são enviados a este mundo material. Esta mesma ideia Milton expressou no Paraíso Perdido. Embora sejamos almas espirituais, aceitamos voluntariamente este corpo material e, ao aceitá-lo, aceitamos também as 3 espécies de misérias da natureza material. Mas não podemos determinar exatamente como e quando aceitamos. Ninguém pode determinar a história de quando a alma condicionada começou a aceitar corpos materiais. Atualmente, a teoria da evolução da matéria orgânica de Darwin está muito em voga nos institutos de alta erudição, mas o Padma Purana e outras escrituras autorizadas informam sobre a evolução espiritual da entidade viva de uma forma corpórea à outra. Esse Purana nos informa que há 8.400.000 formas de entidade vivas, das quais 900.000 vivem na água. Só entre plantas e vegetais há 2 milhões de espécies. Na atualidade, todo mundo está dando importância à teoria de Darwin, mas na literatura védica há uma vasta informação sobre as diferentes espécies. Darwin expressa a opinião de que espécies evoluem de formas de vidas inferiores, mas esta não é toda a verdade. A alma pode progredir de formas inferiores para superiores, mas o começo da criação, Krishna criou todas as espécies, como indica o Bhagavad Gita, capítulo 9, 7 e 8. Sejam todos bem-vindos, quem estiver acompanhando aí, Aradhana, Lokanatha, Daniele.
Sejam todos bem-vindos. Hare Krishna. Capítulo 978. Sarva Bhutani Kaunteya Praktinyati Mamikan Kalpan Kaushe Pushnatani Kampado Vishnadmi Aham Praktinsham Avastam Vya Vrishami Punar Punar Bhuttagramam Imam Krishtanam Avasam Praktir Avasat. Ó filho de Kunti, ao final do milênio, toda a manifestação material entra em minha natureza. E no começo do outro milênio, através da minha potência, eu crio outra vez. A ordem cósmica inteira está sujeita a mim. Por minha vontade, ela se manifesta repetidamente. E por minha vontade, ela é afinal aniquilada. Aí Prabhupada continua. Todas as entidades vivas estão sujeitas às 3 espécies de miséria, inclusive as misérias próprias do corpo e da mente. Os animais não podem compreender que estão sofrendo, mas os seres humanos sim. Uma pessoa que não sabe que está sofrendo está em consciência animal. Os animais podem estar confinados por detrás das cercas para serem abatidos, mas eles não compreendem isso. Como seres humanos, devemos estar conscientes de que estamos sofrendo as dores do nascimento, da velhice, da doença e da morte. E o que nos incumbe é inquirir para descobrir como evitar essas misérias. Temos sofrido desde o começo de nosso nascimento, quando, como bebês, estivemos hermeticamente confinados no ventre materno durante 9 meses. Após o nascimento, o sofrimento continua. Mesmo que a mãe tome todo o cuidado com seu filho, ainda assim o bebê chora. Por quê? Porque ele está sofrendo. Ou está sendo mordido por um inseto, ou sente alguma dor no estômago, ou sente de algum outro mal, mas o sofrimento continua, seja qual for o caso. A criança também sofre quando é forçada a ir para a escola, pois não quer ir. Ela não quer estudar, mas o professor lhe dá deveres mesmo assim. Se analisarmos cuidadosamente, nossas vidas verificaremos que estão cheias de sofrimento. De um modo geral, as almas condicionadas não são muito inteligentes e, portanto, continuam sofrendo sem jamais procurar saber a razão. No entanto, devemos compreender que há sofrimento e que há um remédio e que devemos usá-lo. Quando o grande sábio Rishabhadeva, instruiu seus filhos desta maneira: meus queridos rapazes, nesta vida adquiristes esses corpos belos. Agora deveis saber que eles não estão destinados à gratificação dos sentidos, como os corpos dos porcos e dos cães, mas sim à realização espiritual. Aí Prabhupada continua: em essência, o que Rishabhadeva está dizendo é que a vida de gratificação dos sentidos destina-se aos comedores de excrementos, como os porcos. E visto que temos uma forma de vida superior, não devemos tentar imitar as formas inferiores. Recentemente, enquanto passeávamos no Central Park, na cidade de Nova York, ficamos admirados ao ver que um grupo de jovens, rapazes e moças americanos estavam ocupados em adorar porcos. Enquanto cantávamos Hare Krishna, esse grupo de jovens cantava porco, porco, porco. Eles estavam realmente desfilando com os porcos pelo Central Park, prostrando-se ante deles e adorando-os. Eles queriam realmente que um porco se convertesse no presidente e que os porcos o governassem. A tais extremos chegaram essas coisas que, num festival de hippie em Seattle, houve uma apresentação com porcos no qual rapazes e moças se despiram. Entraram na lama e brincaram com os porcos, e dessa maneira se associaram com os porcos e leitões, que adoravam. Tudo isso está acontecendo num país onde os jovens têm corpos bonitos, uma grande quantidade de dinheiro e tantas outras vantagens sobre os jovens de outras nações. Como resultado de terem conseguido todas essas vantagens, eles têm simplesmente descambado para a adoração de porcos. Tal adoração de porcos foi prevista há muito tempo atrás e foi descrita no Srimad Bhagavatam, o qual foi compilado há pelo menos 5.000 anos. Salienta-se aqui que se deve utilizar as boas situações da vida para bons fins, não para formas degradadas de adoração. Nas histórias védicas, vemos que houve muitos e muitos imperadores e reis exaltados que praticaram austeridades e penitência. Dhruva Maharaja, Ambarisha Maharaja e Yudhishthira Maharaja foram todos grandes reis e opulentíssimos, mas ao mesmo tempo foram grandes sábios. Desse modo, eles constituíram um exemplo para aqueles que adquirem essa boa oportunidade de uma bela forma humana de vida, com todas as facilidades para o desenvolvimento econômico e boa vida. Devemos usar essa oportunidade para alcançar uma vida melhor.
e por isso pode ser realizado através da prática de penitência. Presentemente, existimos neste corpos materiais, mas se adotarmos o processo da consciência de Krishna, nossa essência será purificada. Embora sejam americanos ou europeus, os jovens estudantes que estão praticando voluntariamente a consciência de Krishna estão muito satisfeitos em praticá-lo. O processo não é difícil, mas sim muito agradável. Agora eles estão percebendo que a existência purificada constitui a diferença entre a vida animal e a vida humana. Se purificarmos nossas existências simplesmente seguindo as regulações básicas da consciência de Krishna, que envolve a abstinência da relação sexual ilícita, do comer de carne, da intoxicação e do jogo de azar, nos elevaremos gradualmente até alcançar nossa existência espiritual, que é completamente pura. O sábio Rashabadeva disse a seus filhos que, uma vez que purificassem suas existências, eles teriam felicidade ilimitada. Todos nós somos destinados a alcançar a paz e a felicidade, mas toda a paz e toda a felicidade que encontramos nesse mundo material são limitadas. Se simplesmente purificarmos nossas existências e alcançarmos a existência espiritual, experimentaremos a paz e felicidade ilimitadas. O mundo espiritual não é árido ou abstrato, como se indicou anteriormente. Ali há variedade. Uma parte do prazer espiritual que se experimenta nos Vaikunthas é o prazer de dançar. Lá também há moças e rapazes. Na verdade, lá não há nada semelhante à velhice, doença e à morte, ou às dores do nascimento. Se quisermos tomar parte na felicidade ilimitada, no conhecimento e na vida eterna, que constitui nossa herança verdadeira no mundo espiritual, não devemos desperdiçar esta vida trabalhando duramente em troca de gratificação dos sentidos ou adorando porcos. Devemos aceitar uma vida dedicada ao cultivo da consciência de Krishna, e então conseguiremos felicidade e prazer ilimitados. Essa é a essência do movimento da consciência de Krishna. E aqui encerra, né, esse primeiro capítulo, que ele demonstra assim, basicamente assim, a base, mas ele traz toda realmente como essa última frase de Prabhupada, né, a essência do movimento para a consciência de Krishna. Haribol, Haribol. Deixa eu ver quem ainda está conosco. Daniele, Aradhana, Hare Krishna. Gratidão por cada um que aí participou e para quem vai assistir posteriormente. Então, é isso, né? Prabhupada traz essa abertura para aquilo que se destina, né? O movimento da consciência de Krishna, essa essência, né? E, né, para esse sentido da elevação. Aí ele traz todas essas reflexões, né, essa convicção de como que é o sistema védico, né, como um todo, que é muito interessante, né, a gente ter esse aspecto que hoje, como para mim e para muitas outras pessoas, se chega a se deparar, a conhecer o sistema védico, eles têm essa impressão, ou se alguém pergunta, fala assim, você faz uma prática que é indiana, né? Então tem essa característica corpórea. Mas Prabhupada fala, embasado em todas as literaturas, né, da filosofia védica, que esse é um conhecimento para todos, ela não distingue. E ele não distingue ainda hoje, né? Então pessoas que tenham outras denominações ou filosofias espirituais, elas têm total liberdade para fazer essa prática, para que elas possam ter esse ganho, né, essa elevação espiritual. E ele enfatiza ali que esse é realmente, né, a nossa verdadeira religião, né, que é essa ligação com o Supremo, para aquele que é o verdadeiro, né. Então ele não fala de nenhum aspecto de denominações, de instituições, né. Ele fala assim da nossa essência como alma, a nossa religação, né, essa nossa religião como almas, né, para a nossa realidade, né, e discorre ali sobre as leis, né, as condições que a gente tem, né, ele vem trazer essa clareza, né, para saber como que a gente está aqui, como que a gente procede quando a gente está aqui. Por natureza a gente está, né, esse contato da entidade viva, ele adquire já de modo automático a todas essas condições de erros, né, de limitações que a gente vai ter.
processo, né, de tentar enganar ao próximo, de errar, e quantas vezes a gente faz tudo isso de maneira suscetível, né? Mas isso é uma coisa que a gente já tem, assim, de do processo já de entrar aqui ao mundo material. Então, ali já entra, né, um pouco daquele sentido que a gente sempre fala, né, ouve, né, e fala nas aulas, né, com o sentido de rendição. Ao processo que a gente entende que a gente tem essas condições, aí a gente precisa de alguém que nos oriente, né? Então, o Prabhupada, ele relata ali um pouco até na questão assim, até de gurus, né, que traz essas orientações distorcidas. E aí, de quem que a gente precisaria dessa orientação? A gente precisaria da orientação direta daquele que é o Supremo. E aí o Supremo, ele trouxe, né, esse conhecimento, né, para o seu discípulo, que trouxe para o seu discípulo. E aí, hoje essa é a fonte mais segura para que a gente possa obter esse conhecimento, obter esse modo de vida pautado na purificação, para que a gente possa alcançar aí né, essa morada eterna que é descrita nos Vedas, né? Totalmente oposta àquilo que a gente vive aqui, né? De sentidos, felicidades, né? Sentimentos, tudo limitado, descrito lá que é tudo ilimitado. Então todas essas necessidades que temos aqui, lá elas não existem. A condição do mundo material que a gente tem aqui como um início e um fim, por mais que seja milenar, lá essa condição também não existe. Então, para aqueles que desejam, ele precisa se amparar em algum ponto fidedigno. Né? E esse ponto ele só pode ser alguém que é ilimitado, alguém que não se deparou com essa condição de material. Né? E quem que é esse? Né? O próprio Criador, que não se sujeita às leis da criação. Então, assim, é muito rico, né, essa espécie, assim, né, de conhecimento, né, de criação, né, e aí ele relata, né, até pro título, né, a questão da distinção do homem pro animal, e aí esse é o processo que a gente tem como grande desafio aqui, a gente entender inicialmente que a gente, né, não é esse corpo, e que a gente, por não ser esse corpo e por ter nessa perfeição como origem, a gente tem a possibilidade de distinguir e não agir como aquelas entidades vivas que estão corporificadas também, mas que não têm essa condição, né? Dentro dessas 8 milhões e 400 mil formas de vida, a gente está dentro de uma máquina aqui que a gente consegue distinguir aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, o que eu vou adorar, onde que eu vou buscar o meu refúgio, né? Onde que eu vou utilizar, né, os meus recursos, né, como é dito. Então até relata, né, de grandes almas que também tiveram toda essa opulência, todas essas condições de fazer assim tudo que poderia, mas que foram sábios. Eles optaram por não ter essa prevalecência de agir conforme os instintos, né? E isso daí é muito gratificante, porque a gente acaba tendo como um exemplo, né? Esses são os grandes acharyas, essas grandes almas que vêm trazer pra gente, né, todo esse exemplo. Mas eu acho que é isso, né, que eu marquei aqui, que a gente conseguiu ver dentro dessa leitura. Ela inicialmente foi uma leitura corrida, né, desse capítulo, por ser um título muito curtinho, né, é interessante, né, para que todos que não tenham a experiência não tenham o livro, né, não consigam ler, possam acompanhar, né, todo esse conhecimento de uma maneira exata, como ele está descrito por Srila Prabhupada, né. E aí ao final ele traz essa descrição, né, se a gente procura, né, a fonte, né, uma felicidade ilimitada, que é a vontade de todos, a gente tem que buscar no ilimitado. E para chegar a esse ponto a gente vai precisar se purificar muito, né? Então é um processo, não tem como a gente negar isso daí, que não haveria um estalar de dedo para que a gente alcançasse isso, né? Então eu acho que é isso. Gratidão a todos mais uma vez que
estiveram conosco. Gratidão, Aradhana. Obrigado pela companhia. Espero que vocês gostem, quem estiver assistindo depois, que possa ter tido um pouquinho dessa alegria que a gente está tendo agora, né, de fazer essa leitura, para esse novo momento que a gente vai fazer de leituras, né, de edificação e glorificação a Srila Prabhupada, que impossibilitou trazer esse conhecimento para a gente, assim como foi descrito, né, na leitura, né. Chaitanya Mahaprabhu trouxe esse conhecimento para cá, né, a verdade permitiu que ele fosse expandido, né, de uma condição curta, e Prabhupada expandiu mais ainda, né. Então a gente tem toda essa necessidade, né, de glorificar ele, né, trazer essas honras, foi aquele que jogou a boia para a gente que estava se afogando. Então, mais uma vez, gratidão, Hare Krishna, um ótimo final de semana a todos. Espero que gostem da leitura, que compartilhem, que possam estar seguindo o nosso canal e estar participando cada vez mais aí dessas nossas leituras e desses contos aí de Srila Prabhupada, dando glória à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Hare Krishna, um ótimo final de semana.